Santos irmãos, com a paz do Senhor, amém, irmãos? A pastora me perguntou hoje à tarde: quem vai pregar? Eu falei: eu tenho que olhar a escala. A gente faz a escala, né? E eu falei: nossa, sou eu que vou estar pregando. A pastora está resfriada, por isso que ela não está aqui. Já está uma semana, já está aí desde segunda-feira, de molho, sendo tratada. É chá disso, é chá daquilo. E eu cuidando dela, a gripe também me alcançou. Mas antes dela chegar, eu estou combatendo ela. Então a dificuldade às vezes de pregar a voz, e nós precisamos, porque domingo nós já vamos estar num país mais frio que o nosso, e vamos estar ministrando lá. Mas eu quero compartilhar, irmãos, porque nesse mês Deus colocou no meu coração que seria um mês de multiplicação. E eu quero falar de maneira simples nessa noite que o desejo de Deus é que nós demos frutos e que os frutos permaneçam. Obrigado, filho. Teve um rapaz que nós ganhamos, eu lembro uma vez, ele sempre conta isso, eu nunca contei isso aqui. Eu lembro quando o irmão Marcos, né, hoje ele está como dirigente da Assembleia de Deus, ele está aqui. E eu lembro que eu olhava ele passando na rua, ele morava aqui em cima, o genro da irmã Lúcia, e eu ficava assim orando por ele. Eu falei: Deus, eu preciso levar o evangelho para esse menino, mas eu não sei como, né? Como é que você vai levar o evangelho a alguém? Que tem pessoas, entenda uma coisa, tem pessoas que Deus vai colocar no teu caminho para você falar. Tem pessoas que Deus vai colocar no teu caminho para você pregar de boca fechada. Você sabe como é que prega de boca fechada? Você testemunha na sua forma de ser, na sua forma de tratar, na sua forma de reagir às situações. Ele está só filmando você. Mas tem pessoas que você tem que ir até ela, e para isso, diaconização, a gente tem que criar oportunidades. Eu vejo o cristão igual um jogador, igual um centroavante. Ele tem que dar, eles falam assim: pô, um gol desse até eu sabia, até eu fazia, só que o camarada, ele tinha que estar na hora certa, no momento certo, tem que saber se posicionar dentro da área. Não é simplesmente, o cara chega ali, toca, faz o gol, não, mas ele espera a oportunidade, ele já faz a leitura aquele que está na lateral, ponta direita ou ponta esquerda, a forma como ele vai cruzar, ele já é tão familiarizado, e ele vai saber mais ou menos a quem que vai cruzar, ele já mira a cabeça da pessoa. Então tem que estar bem sintonizado. E eu lembro que eu peguei e falei: Deus, como é que eu vou criar uma oportunidade? Eu comecei a orar por ele, o irmão Marcos, o presbítero Marcos, hoje da Assembleia de Deus, e comecei a orar por ele. Um dia ele chegou, encostou o carro dele ali, e tinha uma televisão de 29 polegadas, daquela grandona, não sei se eu, né? Ela é pesada, não é dessas fininhas, não, daquelas grandes, igual o Isa, igual aquela que você tem lá na tua casa. E quando ele encostou o carro dele aqui em frente à Dona Isabel, eu falei assim: é hoje. Aí tinha o Renatinho que tocava guitarra aqui, um abraço para ele também, muito parceiro nosso. Eu falei: Renato, tem uma missão para nós agora. O que é, bispo? Eu falei assim: topa. O que é? Eu falei assim: nós vamos levar aquela televisão daquele rapaz ali. E cheguei nele e falei assim: ô Marco, tudo bom? Rapaz, nós vamos ajudar você a levar. Na hora do culto, antes do culto começar, nós vamos levar essa TV para você lá em cima. Irmãos, só Deus. Nós tivemos que subir de 4, de 5 ali, sabe? De ré, de lado. Subir, eu e o Renatinho subimos.
E chegou lá em cima, eles nos deram refrigerante. Na época eu tomava refrigerante. Mas eu fiz aquilo porque era a única oportunidade. Porque eu, além de orar, eu tive que criar uma oportunidade. Tem pessoas que você olha para ela e começa a orar pela vida dela. E dentro daquele que você ora, você começa a pregar para ela. Senhor, abre o coração dela, porque com a sua oração e o amor por ela, você pode ganhar aquela alma. Mas tem pessoas que você tem que criar a oportunidade, fazer o gol e esperar que o Espírito Santo faça germinar aquela semente que você plantou. Passado um tempo, esses mensagens parece que vieram para a igreja aqui, depois foram para o ministério, e chegou a ser pastor, depois se afastou do evangelho, e eu falei, Deus, eu sei que ele é um filho que já saiu de casa, mas eu estou orando por ele, orando, Senhor, que o fruto permaneça, porque não é só você ganhar, irmãos. Você tem que orar para aquele fruto que você deu. Não adianta se eu chegar, plantar uma couve e largar, irmão. Semente, vai nascer, vai. Se não tiver galinha perto, irmão, é difícil plantar com galinha perto. Mas não tendo galinha, quando ela começar a nascer, você tem que olhar todo dia. Porque tem uma bendita borboleta que bota os pulmãozinhos dela. E essas coisas botam que a gente gosta. Você não quer ela botar no mato, mas bota na couve, bota na mostarda. E você tem que estar olhando para limpar os ovinhos dela. Da mesma maneira, uma alma, quando você ganha, você tem que estar orando por ela. Porque, irmãos, quem aqui já teve filho pequenininho, se você gerar e não cuidar, o que vai acontecer? Se você não limpar, não dar banho, não tirar, limpar, trocar as fraldinhas, se você não cuidar, a criança não vive nem uma semana. Dá bicho nela e ela morre. Perdão. E às vezes a gente prega o evangelho para alguém e esquece daquele alguém. Não sei se você já ganhou alguém para Jesus, mas se hoje você tiver a oportunidade, manda um zap para ela. Pô, meu amigo, olha, eu participei da tua salvação, estou orando por você. Porque hoje eu quero falar, irmão, sobre ceifeiros multiplicadores. O que eu quero dizer, irmãos? Ceifeiros multiplicadores. Vamos dizer isso? Ceifeiros multiplicadores. O texto que nós vamos ler, ouvindo os irmãos assim, sentados como estão, no livro de Mateus, no seu capítulo 9, no verso 37 e 38. Mateus capítulo 9, versos 37 e 38. Então disse Jesus aos seus discípulos, o que ele falou, irmãos? A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande ceifeiros para a sua seara. Mas se você olhar no 35, diz assim: Jesus percorria por todas as cidades e aldeias, fazendo o que, irmãos? Ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino, procurando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, e vendo a multidão, teve compaixão deles. Por quê, irmão? Porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Interessante quando Jesus fala isso. Eu me lembro de uma experiência que eu tive dentro desse texto. Eu quero dizer, irmãos, que o meu chamado para o ministério pastoral, ele surgiu dentro desse texto. Um dia eu lendo esse texto, como estudioso da palavra que sempre fui um leitor da Escritura, gastei tempo com Bíblia. Quando eu me deparei com isso, eu comecei a orar a Deus: Senhor, levanta o ceifeiro, Senhor. Por quê, irmãos? Entenda uma coisa: dentro de um ônibus, qual é o ceifeiro que está ali? Qual é o ceifeiro que está dentro do ônibus? O ceifeiro é aquele que está trabalhando.
Você senta ali e vai dormir. Dependendo da viagem longa, você vai dormir. Mas tem alguém que não vai estar dormindo, vai estar trabalhando. Esse é o ceifeiro. É o motorista que passa as madrugadas todinhas. Você só acorda no outro dia, dependendo da viagem, e ele está lá. Ceifeiro, não para, trabalhando. Dentro de uma igreja, tem aqueles que frequentam a igreja, vem nas quarta-feiras, vem nos domingos e vai para casa. Quem que é o ceifeiro? É aquele que está na porta, é aquele que está dirigindo o culto, é aquele que está limpando a igreja. Vamos saber, mas eles estão trabalhando. Você apenas frequenta a igreja, como um passageiro, senta, comprou sua passagem e vai ali, igual nós vamos comprar, né? Já estamos numa passagem, vamos entrar no avião, mas quem que é o ceifeiro, irmão? É o piloto que vai estar ali, conduzindo aquela nave, para nos levar ao destino que nós pretendemos chegar. Então o ceifeiro é aquele que está em atividade. Só, irmãos, que muitas das vezes eu posso ver o motorista, mas não vejo ele dirigindo. Mas quem vai de avião, às vezes não vê quem está ali pilotando, quem está guiando aquele avião. Simplesmente ele existe. Ele é o ceifeiro que está trabalhando para conduzir as almas até aquele lugar. Então o ceifeiro ele não é muito visto. Aqui ele fala, Jesus dizendo, olhando, olha só, qual era a atividade de Jesus? Ele pregava, ele ensinava, ele curava os enfermos. Guaçu, Belfor Roxo, aliás, Guaçu, Deus tem tanta gente. Como eu me emocionava quando eu olhava e via uma plaquinha de uma igreja no bairro. Falei, ali tem uma agência, ali tem ceifeiros que estão trabalhando nessa área. E eu quero dizer, irmãos, que para ser um ceifeiro multiplicador, nós precisamos primeiro, olha só, o que Jesus disse para os discípulos após a ressurreição. Ele disse assim, olha, vai para o lugar onde eu tenho determinado. E lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8, abra comigo lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Nós estamos pregando nesta noite sobre ceifeiros multiplicadores. É o que mais Deus tem interesse. Não que Deus não tenha interesse em você que frequenta a igreja. Às vezes você trabalha, não tem condição de estar sempre na igreja. Às vezes você tem as suas atividades como mãe, como pai, e tem as dificuldades de estar na igreja sempre. Mas ceifeiros são aqueles que fazem a obra andar. Não tem problema, porque o ceifeiro, irmão, tem que ser chamado. O ceifeiro ele tem que ser convocado por Deus. Olha só o que diz em Atos capítulo 1, versículo 8. Disse Jesus, mas recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Diga assim comigo, irmãos, ceifeiros multiplicadores são aqueles que recebem unção para fazer missão. Irmãos, receber unção para fazer missão. Às vezes a gente acha que, eu vou pregar. Para os irmãos terem ideia, você não pode colocar a mão na cabeça de alguém sem Deus te mandar. Você não pode ajudar alguém. E Deus colocava no coração de uma irmã e falava assim, pô, tem um sapato lá usadinho. Só quer? Falei, é de Deus, irmão. E eu escrevia, dia 5 pedi o sapato, dia 7 Deus me deu. E assim eu ia, Senhor, eu preciso de uma porta de emprego, Senhor. Dia 8, dia 10, Deus me dava a porta de emprego. E eu comecei assim. E um dia, querido, esse livro secreto que ficava no meu quarto foi descoberto pela pastora Carminha. E eles lembram daquela experiência. Eu estava no Rio de Janeiro. Eu falei, Deus, me casei, agora quem vai pregar para eles? Ele falou assim, fica tranquilo, porque você já pregou para eles. De repente lá fiquei sabendo, ô irmão, seu pai está te convidando para o batismo dele. Eu falei, como é? Ele aceitou Jesus. Glorinha aceitou Jesus. Luiz Henrique com a esposa aceitou Jesus. E foi só assim, um atrás do outro, sem eu precisar pregar.
Porque, irmãos, a nossa vida é o maior testemunho. O diabo quer nos parar porque nós temos um testemunho forte. A nossa vida. Seja você como um cristão lá no teu colégio, as outras meninas, os outros meninos podem fazer um monte de coisa errada, mas você é cristão. Nós não somos cristãos aqui dentro da igreja, não, é lá fora, onde zombam de você. Quem aqui, irmãos, já não teve uma piadinha de crentinho? Principalmente, vamos dizer assim, quem trabalha meio de peão. Misericórdia. Só Jesus, só a graça. Mas o nosso testemunho, ele é importante, porque ele é a luz que vai salvar alguém, sem você pregar. Mas você recebe unção. Os ceifeiros multiplicadores, eles recebem unção para fazer missão. Eles têm que pregar com os lábios. Tem situação que você tem que falar. Aí você tem que conhecer a Bíblia. Como é que eu vou dar o que eu não tenho? Como é que eu vou falar o que eu não sei? Irmãos, o que mais tem são dúvidas. Às vezes tem pessoas que estudaram com várias seitas e vão te fazer perguntas. Não tenha medo de falar assim: olha, eu não sei, eu posso pesquisar, depois eu volto a falar com você. Aí você pede ajuda dos universitários, ou liga para nós, ou liga para o pastor, ou liga para um diácono. Então, vem cá, esse texto, a pessoa me perguntou isso, ou você também vai lá no educador Google, né? Mas tem que tomar cuidado com aquilo que nem sempre são várias respostas ali. Às vezes você pode estar estudando uma coisa que é de uma seita, mas você vai, faz uma pesquisa e volta a falar o assunto para uma pessoa. Você não é um computador obrigado a saber tudo, não. Mas quando você está pregando, você tem, porque pode surgir perguntas. Os ceifeiros pregam com a prática da palavra. Você tem que viver regrado dentro daquilo que você prega. Não adianta que ele fala assim: você fala para não fumar, mas você fuma. Você fala para não beber, mas você bebe. Você fala para não fazer, mas você faz. Você tem que ter coerência naquilo que você fala com aquilo que você vive. Pregar com educação. Eu lembro que a mãe do Guilherme, um dia eu estava pregando a palavra para a Eliane, a filha Eliane. Gente, eu fiquei tão nervoso porque ela não estava aceitando a Jesus. Eu comecei, parecia que eu queria bater nela, falando alto mesmo. Você pega, e ela falou assim: nossa, calma. Eu parecia que eu estava querendo bater nela. Então a pregação tem que ser de maneira educada, tem que ser com educação. Você não tem que estar empurrando doutrina na vida dos outros. Igual uma vez vi um rapaz com demônio falando assim para a menina assim, que estava endemoniada: você precisa usar uma saia mais longa. Eu de lá, quem sabe disso, de saia longa? Pregar com educação e com ousadia. Você tem que ser uma pessoa educada. Educação significa relacionamento. Tem muita gente que você vai ganhar pela amizade. Não é? Um convite, você vai falar: pô, gostaria tanto que você vou formar na igreja, ou vou ser consagrado a alguma coisa, ou vai ter um culto especial. Gostaria tanto que você fosse comigo. Para até a tua passagem. Se você tem carro, eu vou até te buscar. Irmão, sabe por quê? Que a pessoa fala assim com você: eu vou domingo lá na tua igreja. No meio do caminho, o diabo faz de tudo. Como uma briga da mulher dele com ele, o filho, alguém chega na hora dele sair, chega. Tem pessoas que você tem que escoltar, fala assim: ó, tal hora eu estou lá na tua casa. Chega meia hora antes, toma um cafezinho, espera. Porque se você não fizer isso, ele não vai vir. Porque o diabo vai fazer de tudo para ele não vir. Além de você jejuar, além de você orar para aquela pessoa, você às vezes tem que pagar, tem que ir lá pagar, tem junto com ela. E clamando pelo sangue. Porque, irmãos, eu já tive pessoas que eu fui levar aqui para a igreja, que até o pneu do carro furou. Tão pesado que a pessoa é. Então entenda que às vezes a gente tem que estar fazendo um sacrifício. Pregar também com bom testemunho e pregar com autoridade. Autoridade. O que é isso, irmão? Por que Jesus é diferente? Porque ele falava com fé, com ousadia. E ele tinha resultado na sua pregação. Olha só, um exemplo disso, aí mesmo em Atos, onde você abriu, no capítulo 2, de 14 a 36, fala da pregação de Pedro, logo depois que ele foi ungido. Irmão, o homem pregou com uma ousadia tremenda.
E ele pregou uma mensagem cristocêntrica. Ele pregou sobre o que fizeram com Jesus e como ele ressuscitou, irmão. E foi quase 3.000 almas que se converteram. Olha que coisa linda. Multiplicação. Diga assim: a multiplicação vem com a mudança da minha vida. Se você mudar, as coisas mudam. Depois do capítulo 2, lemos de Atos 37 a 47, a igreja cresce com a salvação de almas. No capítulo 3 de Atos, do 1 em diante, Pedro e João na porta formosa, ele fala: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu dou para vocês, em nome de Jesus Cristo. Levante e ande. E aconteceu, porque eles estavam debaixo do ministério de Jesus. Diga assim: o ministério de Jesus tem missão. Então, se você se colocar debaixo do ministério de Jesus para fazer a obra de Jesus, irmão, é impressionante. Enquanto você se mantém como um cristão dentro da igreja, vai à igreja, vem na igreja, vai embora para cá, vem na igreja, e essa rotina que você usa, é bom que você está vindo na igreja mesmo, muitas coisas não vão acontecer na tua vida não. Mas quando você começa a pregar com uma amiguinha sua, quando você começa a dar um testemunho no colégio, falar da tua vida, da tua experiência, do teu amor com Jesus, eu preciso falar dessa pessoa que se chama Jesus. Eu preciso falar dessa pessoa que se chama Jesus. E você começar a fazer a obra. A palavra no final do livro de Marcos diz que os sinais seguirão os que creem. Tu vai ver milagre, tu vai ver sinais. Irmãos, é só começar a fazer a obra que você vai começar a ver milagre. Estou mentindo, irmãos? Enquanto a gente fica como um crente na igreja que vem apenas, se contenta a estar aqui na igreja e ir embora para casa sem fazer nada, a minha vida vai continuar da mesma maneira. Você é abençoado e tudo, mas sinais só vão ocorrer quando você começar a fazer algo, sair para fazer, deixar Deus te usar. Se tiver uma pessoa, você não precisa levar o evangelho. Se você gosta muito de uma pessoa, se você é muito amigo de uma pessoa, ela precisa ser salva. E você sabendo que se ela morrer, ela vai para o inferno. E ela precisa de salvação, e só você pode pregar. E aqui os sinais acompanharam. Em Atos capítulo 5, gosto muito desse versículo de 1 a 16, que fala de Ananias e Safira. O espírito de mentira não resiste à unção. Eles estavam totalmente revestidos, ceifeiros, multiplicadores. Eles recebem unção para fazer missão. Aí mesmo no capítulo 8 de Atos, versículo 26 a 40, diga assim: ceifeiros multiplicadores têm disposição e disponibilidade para servir a Deus. Ô Isa, isso não passou lá na Record não. Deus falou para Filipe assim: corre. E ele está lá correndo. Está correndo, aí tinha um eunuco que estava lendo o livro de Isaías. E ele está lá. Imagina que o eunuco andando de cavalo, na charrete, e ele correndo, numa unção. Imagina, Deus, e correr assim, eu vou ficar todo suado, porque lá é quente, irmão. Correr em Israel é complicado. Mas Deus deu uma unção para ele correr, está correndo. E ele daqui a pouco, você entende que você está lendo? O cara parou, já entrou, né? Aí faz uma pergunta. Ele está falando, né? Falando de Isaías 53 ali, que ele, né? Vem cá, ele está falando dele mesmo, profeta? Está falando de alguém? E através daquele texto, ele levou aquele eunuco até Jesus. E o eunuco falou assim: eis a água, que me impede de ser batizado? Ele falou assim: é isso, você crê em Jesus? Eu creio. Desceu, batizou aquele eunuco e foi trasladado e desapareceu na frente do eunuco e apareceu pregando em outro lugar. Tamanha a urgência daquela. Imagina, irmão, se a gente conseguisse hoje chegar aqui, Mateus aí, ó, já tem Filipe. Imagina chegar assim e falar assim: Filipe, como é que foi aquele lance? Tu batizou aí? A obra é tão urgente, era tão escasso de ceifeiros, que Deus precisou dele numa outra localidade, vamos dizer assim. E ele desapareceu ali na água e foi lá para aquele lugar. Apareceu pregando em outro lugar. Então, quem é ceifeiro
ceifeiro multiplicador é aqueles que obedecem sem questionar. Ah, Deus, vou pregar para aquele eunuco que nem judeu ele é. Eu não questiono para quem eu vou levar o evangelho. Deus quer salvar todos. Ele estava disponível para Deus. O amor pelas almas perdidas. Irmãos, olha a diferença desse Felipe, evangelista Felipe, para Jonas, que Deus mandou pregar para Nínive e ele foi para trás. O ceifeiro, ele tem amor pelas almas perdidas. E qual é o melhor lugar, irmãos? Qual é o melhor lugar para se estar? Aonde que é o melhor lugar para se estar? Aonde Deus te mandar. Diga, o melhor lugar para se estar é o lugar que Deus me mandar. É o melhor lugar. Fazer as coisas certas. Eu me lembro que eu estava pregando no campo lá de Paraguai e tinha um lugar chamado Irunha. Irmão, pensa num lugar difícil. Irunha era um vilarejo meio de roça. Era uma casa, uma luzinha aqui, Cida, e tinha uma luzinha lá perto da pista, Ju. Depois uma lá em Barra Mansa, no centro. Imagina Irunha. Está indo eu, pastora, Davi, Daniel e mais alguns missionários. Só que era um lugar que tinha ônibus apenas uma vez por dia. O ônibus saía na parte da tarde. E Deus mandou ali, tinha chovido muito, Deus mandou a gente 5 horas da tarde. Nós tivemos que pegar um outro ônibus para chegar lá em Irunha, numa casa de uma irmã chamada Marilene. Pensa num lugar escuro. Não tinha lua aquele dia. Tinha chovido. E o barro, irmão, era igual uma cola, aquele barro vermelho, que você pisa o sapato, fica só e você vai. E a gente vai. Perguntei para um rapaz que estava com a lanterninha. Vem cá, Irunha fica longe? Ele falou, não sei, estou andando 3 horas. Escuro à noite, 8 horas da noite. Falei, Deus, o senhor está fazendo uma coisa meio doida, mas nós também somos doidos para te ouvir. Mas tínhamos a certeza, irmãos, a gente ia andando assim, o lugar era tão carregado que a gente olhava para trás, vultos passavam para a direita e para a esquerda, vultos de demônios. E a gente ia cantando assim, ó, caminhando eu vou. E Davi e Daniel, na laminha, o primo fazia assim, ó, na lama, um escuro, um caminho apertado, uma rua de chão. E nós andando e caminhando. Caminhando eu vou para Canaã. Aí a gente ia cantando em Guarani. Água praia, boca, não perder. E a gente ia cantando. Irmãos, eu não sabia onde era o lugar. Mas o nosso coração estava aquecido. Porque a gente sabia que alguém invisível estava andando com a gente. Me lembro que nós passamos num lugar tipo Paraíba. E era uma rua, era uma ponte que não tinha como você se segurar do lado, não, era uma tábua dos dois lados, e um barulho de água, estava muito escuro, e um carro apontou assim, lá no fundo, assim, botou o farol dele, você só viu um facho assim, e nós agarramos um na mão do outro assim, e fomos andando, sem saber onde ia parar. Já umas 1 hora de viagem, andando a pé, no meio da lama, sem saber aonde morava a irmã Marilene. Quando nós chegamos perto daquele carro, estava um farol muito alto assim. E me lembro até hoje que aquele homem disse assim para mim, eu não via ele, eu só via o facho de luz. E ele falou assim comigo assim, o senhor é o pastor Paulo, missionário lá do Rio de Janeiro? Eu falei, sou eu mesmo. Como é que você me conhece? Eu vi o senhor. Quem já foi na 25 de março aqui? É tumultuado, né? Imagina você andar espremido com um. Você anda na rua, você bate com o outro. De tão cheio. Ele falou assim, eu vi o senhor lá na 25 de março. Vi o senhor lá no Mercadão. Vi o senhor lá. Quem que o senhor está procurando? Eu falei assim, é uma dona chamada Marilene. Ele falou assim, essa dona, ela mora mais ali à frente.
Mas aqui em frente é onde o carro está. Eu não vi ele não, irmãos, no escuro. Ele falou assim, ó, tem um irmão chamado Kenny, pode entrar lá que ele vai receber vocês. E nós entramos, nem discuti, né? No meio de um breu daquele, eu não via nem o homem que estava falando comigo, entrando. Eu podia que não ande, porque eu nunca mais vi aquele homem. E nem sabia quem era aquele que parou no meio daquela estrada. Nós entramos, aquele irmão recebeu a gente. A casa dele não tinha piso, era de chão de barro, tinha lama no chão, que tinha chovido. Ele tirou a gente, tirou os filhos dele de uma cama de casal, acho que tinha um monte de cama assim, de casal, e colocou a gente ali. A gente só lavou o pé, nem banho para tomar, lavamos o pé, irmãos, e dormimos. Quando chegou no outro dia, nós fomos olhar o caminho que nós andamos. Ele falou assim, Jesus, só a tua misericórdia que a gente passou isso à noite. E eu te pergunto, se Deus não tivesse colocado aquele nome 8 horas da noite, 9 horas, 10 horas da noite, que aonde a gente ia parar? Eu com os 2 meninos meus pequenos. Deus está presente quando a gente está fazendo a sua obra. Quer ver sinais e maravilhas na sua vida? Faz a obra. Porque quem faz obra, vê sinais. A palavra diz que os sinais acompanharão os que crerem. Faz aquilo que Deus mandou fazer, que vai dar tudo certo. E foi uma experiência muito grande ali. Só Deus. Me lembro da frase do irmão Kenny quando nós saímos de lá. Nunca vou me olvidar de vocês. O que ele disse? Os irmãos falam em espanhol aí. Nunca, falam chorando. Nunca vou me olvidar de vocês. O que ele falou? Fala aí, moça. Nunca vou me esquecer de vocês. Então, entenda que o pregador, o ceifeiro, o multiplicador, ele tem esse amor pelas almas. Entende, irmão, que eu não questionei quando Deus mandou. Eu falei, Deus só tem um ano uma vez por dia, só vai mandar a gente para lá, mais com criança junto. Irmãos, ninguém sabia que a gente estava lá, ninguém conhecia a gente naquele lugar. Se a gente morre lá, ninguém fica nem sabendo. Uma terra estranha, longe. Mas como Deus operou naquele lugar? Foi lá, irmãos, nesse lugar, que eu vi um demônio maior do que a nossa igreja. No meio da estrada. Dava uns gritos assim, que até onde não tinha cabelo arrepiava, viu? Cabelo careca assim, até onde não tinha pintado. Coisa terrível. Mas foi lá que Deus nos honrou. Nesses lugares improváveis, que às vezes nem no mapa tem. Mas a gente viu os sinais de Deus. Acho que eu nunca contei isso aqui, da forma como eu estou contando hoje. Uma outra coisa que eu quero, abra também, nós estamos terminando, em Lucas, capítulo 7. Nós estamos ministrando hoje sobre ceifeiros multiplicador. Diga assim, eu sou um ceifeiro multiplicador. Hoje você vai sair daqui com esse diploma espiritual. Eu tenho que ganhar alma, eu preciso ganhar alma, não por obrigação apenas, mas por amor a esse Jesus que fez uma obra. Irmão, quer alma mais fácil de ganhar do que parente seu? Convida sua família, convida seus irmãos, convida suas irmãs, convida! Vamos na igreja, e viva na igreja, pode ouvir uma palavra de salvação e você ganhou uma alma para Jesus. Amém? Capítulo 7 de Lucas, versículo 11. Não vou ler. Aconteceu que Jesus estava indo. Diga assim, ceifeiro multiplicador. Diga, ceifeiro multiplicador. Ele é movido por compaixão. Ele sente a dor do outro. Ele olha para aquela pessoa e ele quer fazer algo. Porque tem aquele que olha o outro sofrendo, tadinho, né? E vira as costas e vai embora. Está com fome, tadinho, né? E vira as costas e vai embora. E tem aquele que fala assim, coitado, ele está com fome. Vai lá e compra um alimento e dá para ele. É diferente, né, irmãos? O que tem compaixão fala, o que eu gostaria de receber se eu estivesse na função dele, na mesma condição dele. Eu gostaria que alguém comprasse para mim um pão com leite quentinho. E você pode fazer isso, vai lá e compra. E tem aquele que olha, sente pena e vai embora. Pena é diferente de compaixão. Pena você sente pela pessoa e vai embora. Compaixão você sente a dor e quer resolver aquele problema.
E Jesus olhou aquela mulher destruída, com um filho que tinha morrido. Já era viúva porque tinha morrido o seu esposo, e agora a maior desgraça também morreu o filho, que era a esperança e o sustento dela. E Jesus teve compaixão daquela mulher e fez com que aquele velório virasse uma festa, porque quando Jesus chega, milagres acontecem. Entenda que quem é sem filho, ele vê sinais. Você não sabe da alegria. Não sei, alguém já plantou alguma coisa aqui, irmão, e nasceu? Quem já plantou alguma coisa e nasceu? Se você não tivesse plantado, ia nascer? Imagina que você gerou algo, mas basta só plantar? Tem que cuidar, tem que zelar, tem que podar, não é isso? Maçã é especialista nisso aí. E agora o último versículo, irmãos, Mateus 28, para a gente iniciar. Eu não tenho como pregar essa mensagem só num texto. Mateus 28, na sua parte final, Jesus fala a seguinte frase, no versículo 18: chegando-se Jesus, falou-lhes o que, irmãos? Me dá todo o poder no céu e todo o poder na terra. Inclusive essa é a mensagem que eu vou pregar na Dinamarca, que lá vai ter uma conferência sobre o governo de Deus, e eu vou estar dizendo que a igreja está sendo dirigida pelo governo de Deus, e eu vou estar dando umas explicações. Estava até falando com o Daniel e falo para os irmãos aqui. Quando fala que Deus vai governar todas as coisas, que Deus está no controle de todas as coisas, como é que funciona isso? Cada localidade tem um governo local. Tem governo local, tem governo estadual, tem governo mundial, ONU. Só que cada país tem as suas leis, as suas diretrizes. Pode isso, não pode isso, deve isso, não deve isso, tem uma Constituição, tem uma lei. Aí você fala, mas aonde entra o governo de Deus do Brasil? Se o presidente é o Lula. Entenda, irmãos, que o nosso presidente, ele pode ditar sanções e normas. Mas eu te pergunto, Mateus, Felipe, Jonathan, como é que o governo de Deus estabelece isso? Diga assim: o governo de Deus, ele é invisível. Não tem como ser aniquilado ou parado. Entenda assim, irmãos, o governo do homem, ele é limitado, porque o Lula não pode, o presidente Lula, ele não pode determinar quem vai ficar doente, quem vai ser curado. Ele não pode determinar quem vai morrer, quem vai viver. Ele não pode determinar quantos anos vai viver uma pessoa. Se um recém-nascido vai nascer com vida, ou se um recém-nascido vai nascer e vai morrer. O governo do Brasil e de qualquer outro mundo, ele não pode determinar quantos anos aquela pessoa vai viver, se ela vai chegar a 100 anos. E isso, nem se ela tiver com dinheiro, nem se ela tiver fortuna, ela consegue controlar isso. O governo de Deus é que estabelece isso. Por isso, irmãos, que independente se o governo da Rússia, se o governo da Ucrânia, se o governo da Dinamarca, se o governo da França, se o governo da Alemanha, não importa o governo de Deus está lá. Porque o único que pode determinar quem vai viver e quem vai nascer é Deus. E eu cito até um exemplo. Misael, Ananias e Azarias estavam numa fornalha aquecida. Houve um decreto, o governo local de Nabucodonosor declarou o quê? Quem não se dobrar vai ser lançado na fornalha aquecida. Fizeram o decreto, condenaram Misael, Ananias e Azarias, lançaram eles na fornalha aquecida, mas o governo de Nabucodonosor não pôde impedir ou controlar o que ia acontecer depois. O que aconteceu depois, irmãos? O quarto homem da fornalha estava andando. O governo de Deus entrou em ação. Está entendendo? Ele é invisível, mas ele está onde você está. Quando você entra dentro de uma empresa, ela não vai falir porque você está lá. Quando você entra dentro de uma situação, alguma coisa ia acontecer, mas não acontece porque você está lá e você é representante do reino de Deus.
E ele diz ali, irmãos, quando fala de multiplicação, eu quero terminar dizendo, ele fala it. Eu disse aqui na formatura da capelania, que tinha gente até lá na porta, eu disse assim, olha, a maioria dos projetos da igreja é dentro da igreja. É briga por cargo, é briga de oportunidade. Agora ninguém briga para ir lá na esquina falar de Jesus. É livre, irmão. Se você quiser fazer uma oração na casa de alguém, faz. Quiser pregar, convidar alguém para vir na igreja, faz. Você é livre para isso. Usa a sua vida. Então, ele fala aí, eu tenho que ir pregar, faz tudo que eu vejo. Quando ele fala em ensinar, o que é ensinar? Você sabe como é que era o ensino? O ensino era prático. Eu faço, eu falo e eu faço. Eu falo, eu faço. Eu falo, faço e você me observa. Eu faço, falo e você faz comigo. Você faz e eu faço junto para te ajudar. Depois você faz e eu te observo. É a capacidade quando você pega alguém para treinar dentro de uma empresa e está lá cheio de diploma, mas não sabe nada. Se deixar, ele se mata lá dentro daquela empresa, é tão perigosa que é. E você vai ser o discípulo, o discipulador daquela vida. O patrão olha para você e fala assim, fulano, ensina para ele assim. O que ele aprendeu lá dentro não tem nada a ver com a prática. E você vai, olha, usa a ferramenta tal, você tem que fazer 3 vezes assim. Esses detalhes, os cursos não passam. Discipular é fazer junto. Discipular é você faz e ele te observa. Depois você fala, agora faz você. E uma coisa que você, se você aprende bem, se você ensinar errado, aquela pessoa também vai ensinar errado. Mas se você ensina certo. Mas tem aquelas pessoas que aprendem com você, mas quem ensina os outros já não. Segredo é só meu. Só eu que sei fazer. É igual aquela brincadeira do gato com a onça. O gato foi disciplinando a onça, né? Dando todos os detalhes como fazia. Um dia a onça falou assim, hoje eu te pego. Encurralou o gato dando um pulo para trás. Ué, esse não me ensinou. Eu falei, se eu tivesse ensinado, eu tinha morrido. Só que no discipulado a gente passa para o outro. Transmite. O discipulado é fazer alguém ficar assim, igual você. Imagina se tivesse 10 de você dentro da igreja. Seria ruim a igreja? Seria bom. Se tivesse 50 pessoas igual a você dentro da igreja. Porque o discipulado é fazer outro igual a você. Lembra quando eu disse? Quando alguém se converte, preguei para ela, aceitou Jesus. E aí? Eu tenho que levar um estudo bíblico para ela. Eu tenho que passar algo para ela. Mas como é que eu vou passar se você não tem nem... Eu não sei nem ler Bíblia, não leio Bíblia, eu só venho na igreja. Como é que eu vou fazer? Pregou para alguém? Tem que andar lado a lado, meu filho. Porque a gente, olha, não é só ganhar, tem que cuidar. A gente tem que suportar, porque, irmão, aquele que está vindo na fé, ele ainda está cheio de vício, ele está bebendo ainda, mas está vindo na igreja. Eu lembro que lá em Três Poços, aqueles bebês falavam assim, pastor, eu gosto do senhor, só abraça a gente fedido. Não estou nem aí, irmão. Eu quero a alma dele. Me lembro de um diácono chamado Juarez, que era da Igreja Batista Central. O pastor fez um apelo numa quarta-feira, ele veio todo fedido, mijado, cheio de manguaça, até costurando o meio da igreja, e aceitou a Jesus. Chegou no domingo, o pastor viu aquele homem todo engomado, bonitinho, com a sua família, e falou, irmão, você está aceitando a Jesus hoje? Não, pastor, eu aceitei quarta-feira. Deus fez uma mudança na vida daquele homem. Então entenda que às vezes a gente tem que perdoar aquela pessoa que a gente está ganhando, porque ela nos fere, tem os espinhos. A gente tem que ter paciência, porque, irmão, às vezes você está ganhando aquela pessoa ali e ela se afasta, cai, aí você vai, não desiste, não, é assim mesmo. É assim mesmo. Levanta, cai hoje, levanta, já aconteceu comigo também. Andar junto, discipular.
Lembro de uma pessoa que eu ganhei para Jesus, que me ligou para despedir de mim, que ia suicidar. Pastor, eu vou me suicidar. Mas por quê? Porque ele era jovem, adolescente, e viu coisas pornográficas. Começou a ter reação no corpo dele, começou a tremer, ficou com medo, e falou assim: eu vou me matar. Aí eu disse assim para ele: se mata não, cara. Você sabe por que você sentiu isso? Porque você mexeu com aquilo que você não podia mexer. Você se provocou. É normal ter uma reação no corpo depois que você mexe com essas coisas. Mas não se mata não. Eu já passei por isso também, estou vivo. É mesmo, pastor? Está vivo até hoje. Mas se eu não tivesse naquela madrugada para ouvir, quantas pessoas se matam porque não encontram quem as ouça para dizer assim: olha, faz isso não, vai dar tudo certo. Amém, irmãos? Não basta ganhar apenas, ser multiplicador é cuidar. Quem aqui já cuidou de horta sabe o que eu estou dizendo. Tem que plantar, tem que regar, tem que adubar. Cara, é uma dificuldade. Quem tem granja, quem mexe com galinha, tem que limpar, tem que cuidar. Tem os gambazinhos que tem para matar a galinha. Você tem que estar atento a tudo. Quem tem animal, cuida. E assim é quando a gente ganha alguém para Jesus. Que nessa noite você saia daqui e fala: eu preciso ganhar. Senhor, me dá a oportunidade de falar de Jesus. Faça outro igual você. Imagina se a gente tivesse aqui 50 Sandra, né? Imagina se a gente tivesse 50 Valdeci, 50 Mateus, 50 Jonathan. Se a gente tivesse 50 Ruth, 50 Eric, 50 Mariluz. Que quando você olhar para a igreja, você veja alguém que você ganhou. Como é que você vai fazer? Escolhe alguém. Escolhe mais 5 pessoas e começa a jejuar por ela. Se tiver oportunidade, prega para ela, convida ela. Senhor, eu vou convidar aquela pessoa. Jejum, faça um jejum, porque é uma guerra. Quando você conseguir trazer aquela pessoa, é que você tem que orar, o Senhor abre a mente dela. Fica ligado o mundo inteiro. É uma pessoa que é uma alma importante. E quando ela se converter, cola nela. Fica junto. Dá um estudo bíblico, caminha, ganha. Porque a pessoa que está novinha na fé, ela está assim meio vacilando em você. Até ela aprender a andar. Depois que ela aprender a andar, ela não vai se desviar mais. Que a gente se transforme nesses ceifeiros que multiplicam. Amém? Fique de pé. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Obrigado pela igreja cheia hoje. Bênção você ter vindo. Estou muito feliz por ver cada irmão aqui. Essa palavra não é minha. Pega essa palavra, multiplica ela, porque ela é de Deus. Pai, você quer receber? Faça com a mão a posição de receber. Pai, em nome de Jesus. Um dia o Senhor disse a Moisés que tem nas tuas mãos, e ele disse o cajado. E eu quero, Deus vivo, pedir: o Senhor coloca um cajado na mão do teu servo. Coloca um cajado na mão da tua serva. Deus, de hoje em diante, que os irmãos estejam atentos, Senhor. Quando alguém lhe perguntar, quando alguém chegar perto dele e falar: poxa, você é diferente, você não é um jovem diferente, você é um jovem diferente, você tem um brilho, você, Deus, que Jesus seja conhecido daquela pessoa, que a gente não perca a oportunidade. Deus dá a oportunidade de hoje ainda, ou amanhã, ó Deus, quando alguém for estudar, alguém for trabalhar, alguém tiver, ou ir numa padaria, ou ir no mercado, Deus dá a oportunidade de falar com amor, de falar assim: eu sou um cristão, eu amo Jesus Cristo me salvou, e Deus, a nossa pregação é o que o Senhor fez na nossa vida. Deus, a gente ia para o inferno se o Senhor não tivesse entrado no nosso caminho, e nenhum caminho é o mesmo depois que Jesus passa por ele.
Mas nessa noite, Deus, coloca nessa mão aí também compaixão pelas almas. Coloca nessa mão aí, Deus, unção para fazer missão. Coloca nessas mãos aí, Deus, no coração do teu servo, compaixão pelas almas perdidas, amor, disponibilidade para fazer a obra. Pai, que daqui para frente, Deus, teu servo seja movido por esse sentimento. Porque, Deus, nós precisamos de ceifeiros. A obra de Deus está recrutando ceifeiros. A obra de Deus está contratando pessoas para trabalhar. Muito é a obra, Deus, e ela ainda continua grande. Poucos são os ceifeiros. Então rogamos, Senhor da Seara, que nesta noite levante ceifeiros dentro da igreja cristã missionária Vila. Levanta ceifeiros, ó Deus, aonde essa mensagem estiver sendo ministrada. Que, ó Deus, a paixão pela obra missionária, o desejo de estar, meu Deus, eu me alegro de saber que uma ovelha minha, alguém que eu doutrinei um dia, batizei, hoje está na África, está pregando o Evangelho, ganhando alma, reproduzindo. Deus, eu fico muito feliz de saber que, ó Deus, alguém que eu ganhei para Jesus, hoje está como um presbítero dentro de uma assembleia, está como pastor de uma denominação, está como bispo. Deus, eu te louvo por isso, porque a obra é sua. Toda honra, toda glória e todo louvor pertence ao Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo permaneçam com todos. Que a igreja diga amém. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus abençoe a todos, irmão. Se abraça e vai nessa sua paz, vai nessa sua força, porque Deus é contigo. Deus abençoe, Jesus.